Passar em uma prova de concurso público não te transforma automaticamente em uma pessoa segura. Chupa essa manga. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora você vai ter que trabalhar para mudar as suas crenças sobre você mesmo. Você não é mais seletista. Você é estatutário. Você é estatutário. Você é estatutário. Para. Esse vídeo aqui é para você que está estudando para concurso público e não faz a menor ideia, talvez você nunca nem tenha parado para pensar sobre isso, que é como vai ser a minha realidade depois que eu entrar no serviço público. Principalmente se você, assim como eu, sempre trabalhou na iniciativa privada. Eu trabalho na iniciativa privada desde os 18 anos de idade, então a realidade que eu vivenciei durante todos esses anos, que foram muito tempo, é uma realidade que eu já tenho notado que é totalmente diferente no serviço público. E eu quero conversar com vocês sobre isso. Para quem não me conhece, eu me chamo Maria Anitta. Anitta com um T só, você me respeite do lado daí também, tá bom? E há poucos dias eu tomei posse no serviço público, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, aproveitou a lista dos aprovados no TRT-10, que é o TRT da 10ª região, que abrange Distrito Federal e Tocantins. E essa é a primeira vez que eu adentro a esse universo do serviço público. E eu já senti alguns choques reais. Na iniciativa privada, de uma maneira geral, eu percebo que as situações, os acontecimentos, eles se dão de uma maneira mais imediatista, mais rápida, mais barulhenta, mais frenética, mais urgente. No serviço público, principalmente no judiciário, que é onde eu estou vivenciando as minhas experiências agora, eu já percebo que o ritmo é totalmente diferente. Na iniciativa privada, eu estava acostumada a apagar incêndios, a improvisar em determinadas situações, a resolver as coisas, a tomar algumas decisões de maneira muito rápida, resolve. E muitas vezes eu tinha que lidar com o público de maneira direta. Então você resolve aquele pepino ali, ó, com a pessoa ali na tua frente. No TST não existe, pelo menos eu ainda não descobri isso. Não sei se tem, vou descobrir, mas aí eu volto e falo para vocês. Um lugar em que eu atenda pessoas. Então, além dessa questão de você não lidar com o público, que sempre foi assim, o sentido de toda a minha atuação profissional era sempre o público, o cliente que tem sempre razão. Essa era a cultura enraizada na cabeça da seletista. No serviço público, eu já notei de cara, você tem que ter paciência. Você tem que entender que você não vai conseguir resolver as coisas de uma maneira tão rápida e dinâmica, porque você depende de decisões hierárquicas. Existe uma hierarquia, essa estrutura hierárquica ela é realmente muito respeitada e esse escalonamento de hierarquia faz com que as coisas aconteçam de uma maneira um pouco mais demorada. Então, além de você ter que aprender a respeitar realmente hierarquias, você também tem que aprender a lidar com o fato de que você precisa seguir fluxos. E a gente precisa de tempo para se ajustar. Você trabalhou anos da sua vida com uma proposta de trabalho, com uma forma diferente de atuar e de mostrar o seu serviço. Eu tenho notado que o mundo CLT, ele me gerou algumas crenças limitantes. Eu lembro que quando o RH no TST me chamou para fazer uma entrevista, para eles conhecerem o meu perfil profissional e definir assim a minha lotação, eu lembrei de todas as vezes que eu precisei me sujeitar a uma entrevista de emprego para conseguir um emprego na iniciativa privada. E eu falei, será que vai ser a mesma vibe? E não foi. Só que eu já entrei naquela sala com essa mentalidade de quem estava prestes a fazer uma entrevista de emprego. Não era. Ele só queria realmente conversar comigo para entender o que vai dar certo aqui para você, o que combina com você aqui dentro. Quando eu dei por mim, eu percebi que eu estava numa defensiva, eu estava como se eu estivesse tentando vender um peixe que na verdade eu não precisava. Eu só precisava estar leve, conversar com ele, falar, ó, gosto de trabalhar com isso, não gosto de trabalhar com isso. E no final das contas eu consegui chegar nesse lugar. Então esse foi o primeiro impacto que eu senti. Nossa, eu não tô aqui vendendo meu peixe. O meu peixe foi fazer aquela prova e eu já consegui passar na prova. Então agora eu preciso relaxar, ser eu, com parcimônia, óbvio,
porque querendo ou não, eu estou em um ambiente profissional, mas eu não preciso provar nada para ninguém, você tá entendendo? E na iniciativa privada, a gente precisa estar provando algo para alguém o tempo todo, porque senão você é demitida. Teve uma outra situação que eu achei interessante, que foi quando uma moça lá do departamento de RH chegou para mim e começou a falar: olha, enquanto você não está lotada, você pode ir fazendo os treinamentos, entra aqui nessa máquina, faz assim, faz assado. E eu estava numa postura muito assim: tá, pode deixar. Não, eu dou conta. Certo, tudo bem, entendi. Como se eu quisesse mostrar para ela que eu era qualificadíssima, ó, vou dar conta do recado, pode confiar em mim, entendeu? Você contratou a melhor pessoa. E tipo, ela não tava nem um pouco preocupada se eu estava qualificada, que ela sabe que eu sou qualificada porque eu passei numa prova. E se eu passei numa prova, é óbvio que eu tenho capacidade para entender tudo que ela tá falando ali. Eu não preciso ficar provando para ela que eu sou a melhor opção que ela fez. Não, ela não fez. Quem fez fui eu quando eu decidi escolher estudar para aquela prova que não é condenada. O mérito é meu. E às vezes eu percebo que eu tenho dificuldade de tomar posse disso também. Eu achei, sinceramente, eu achei que depois da posse, o que eu ia sentir ia ser apenas alívio. E sim, eu desfrutei muito da emoção de ter tomado posse pela primeira vez. Eu senti muita alegria, eu comemorei demais, chorei de alegria, depois de chorar muito tempo, de tristeza, de agonia, de angústia, de medo, de insegurança, de incerteza. Eu passei a chorar de alegria e eu estou aproveitando de uma maneira muito plena esse momento novo na minha vida. Mas não é apenas alívio que eu senti depois que eu passei em concurso público. E eu acho que é importante dividir isso com você, porque você também vai passar por isso um dia. Continue estudando que você vai passar por isso um dia. Eu senti também muita insegurança, uma ansiedade diferente. Sabe quando você começa numa nova empresa, começa a trabalhar num novo trabalho, e aí você chega com aquele pensamento de, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir fazer esse trabalho direito? E se eu não conseguir, será que eu vou durar nesse emprego? Será que eles vão me mandar embora de novo? Vou ficar desempregada de novo? Eu cheguei lá com o mesmo pensamento. O mesmo pensamento. Eu não sei de nada, será que eu vou dar conta disso aqui? E se eu fizer as coisas tudo errada, mulher? O que eu vou fazer deve ser muito importante, meu Deus do céu. Eu não vou passar no meu estágio probatório. Cadê? Eu não vou conseguir minha estabilidade. De verdade, pensei várias e várias vezes. E olha que eu mal comecei. Então, quando você passar, porque você vai passar um dia, já fique sabendo de agora. Talvez você sinta essa insegurança também, mas isso é super natural, porque eu conversei com outras pessoas lá e eu ouvi coisas semelhantes. Então, eu não estou sozinha nesse barco. Se você coloque aí nos comentários se você já passou em concurso público, ou se você ainda está na batalha, ainda está na labuta estudando para tentar a sua primeira aprovação, tem alguma experiência que você gostaria de dividir, principalmente pensando nessas diferenças entre tudo que você viveu enquanto iniciativa privada para o que você está vivendo agora no serviço público. Acho que seria bacana a gente dividir essas figurinhas. E é isso, até o próximo vídeo, gente. Eu espero vocês por aqui. Tudo passa, fiquem bem, aguentem firme, continuem estudando, terminou aqui. Tenta dar mais uma revisada, responda umas 10, 20 questões de alguma matéria que você está achando um pouco mais desafiadora, e depois você vai dormir. Ou não, vai estudar mais, você que sabe, vai dar certo.